Sob pressão, Supremos falam em retaliar bancos americanos e Amazon. Eu não acho que isso é uma boa ideia. Mas tudo bem, vamos ver o que a imprensa conta. As ameaças constantes da família Bolsonaro, ministro do Supremo, né, esgotaram a paciência da corte. Tá, e vão fazer o quê? Vamos pra cima, tá? Até ministros mais contidos dizem que não é possível todos os dias a família Bolsonaro ou algum porta-voz de Trump mandar recados para amedrontá-los. Nas palavras de um ministro, é preciso dar um basta nessa infantilização coletiva pela qual ou você faz o que eu quero ou eu vou te punir. E uma das alternativas é usar a reciprocidade. A gente tá usando a moeda que usava no Brasil, né? Se os bancos brasileiros forem punidos pela Magnitsky, as instituições estrangeiras que operam no Brasil serão punidas da mesma forma. Eu acho que isso não vai dar muito certo, mas tudo bem. Se vale dedo no olho, pisando de elefante para um lado, então vale para o outro, disse o ministro da coluna. A resposta deve vir na ação protocolada pelo PT para impedir que os bancos brasileiros, né, sejam punidos caso operem contas de sancionados pela Magnitsky. Com 8 dos 11 ministros no radar de Trump, o Supremo não tem outra opção a não ser congelar qualquer feito da Magnitsky, e os bancos terão que escolher de que lado estão. Essa Andressa Matais, no final do dia, é para passar um recado, né, pro banco. Vocês vão ter que escolher de que lado vocês estão, hein? Caso mesmo assim mantenham restrição aos clientes. Vão estar de qual lado? Do dinheiro de vocês? Do dinheiro, óbvio, né? Mas e aí? E aí? O caso tem gerado outros debates entre os poderes. Um deles é a dependência do sistema financeiro da Amazon Web Services. Os principais bancos brasileiros usam o serviço da empresa americana para infraestrutura central, inovação e agilidade e economia operacional. Enquanto isso, empresas brasileiras de varejo fizeram chegar ao Supremo que existem outras alternativas. A Magazine Luiza, por exemplo, tem sua própria rede, a Magalu Cloud, desenvolvida para baixar custos com tecnologia em nuvem e eliminar a dependência. Os caras meteram a propaganda do bem da notícia. Tu quer me fazer acreditar que o Itaú, podendo economizar, né? Ou talvez, será que o Itaú vai economizar na questão dessa? Será que é coisa pra economizar? Ah, meu Deus do céu, velho. É só comprar na Magalu, pô. É só comprar com a Luiza Trajano, assinar lá o serviço dela, tá tudo resolvido. O Dedé, né, vai ficar de boa. Também há discussões sobre buscar alternativas ao Swift. Fácil demais. Tem aí o russo, tem o sistema chinês aí também, né? Vai dar certo. Para distensionar o ambiente político, ministros da Corte também conversaram sobre a hipótese do Congresso votar para anistia a Bolsonaro. Ó, mais uma nota falando sobre isso. Um deles, que atua como bombeiro, disse à coluna que o esforço é para o Supremo para dizer que irá considerar a medida inconstitucional, caso aprovada, e deixar o tema com o parlamento. No jogo de ameaças, não cabe ao Supremo usar a mesma arma que condena, afirma o magistrado. Mais uma matéria falando da anistia. Mais uma. E falando dos bancos, né? Aí vem ele, Ave Maria, o banqueiro mais bonito do Brasil. Ter soberania não significa escalar tensões, diz o Dedé. Eita! O Dedé foi para um evento, aí falou, né, que no contexto do tarifaço de Trump, vários países estão passando por essa confusão, cada um com sua especificidade, com sua pauta. O caso brasileiro talvez seja, né, um pouquinho mais específico. Em primeiro lugar, a ponto do Dedé, não faz sentido os Estados Unidos retaliar um país com o qual tem superávit comercial. Em segundo lugar, né, a segunda coisa é uma certa politização, né, naturalmente indevida, interferência, né, em assuntos internos do governo, quase Bolsonaro, né? Obviamente, não é devido, né? O Brasil vai naturalmente ter a sua soberania. Agora, cara, ter a sua soberania não significa não negociar, não significa escalar as tensões. Qualquer negociador responsável, né, sabe a hora de fazer as coisas, e a sociedade não ganha nada, né? Meu Deus, o trabalhador, o Dedé preocupado com o seu Zé, trabalhador, rapaz, tirando salário mínimo e meio aí, pegando condução. É tipo que o Mário Subino tava falando, né? Parece que tá chegando na hora que a turma fala, vale a pena, né? Soberania é bom, mas, pô, vale a pena, a gente vai ficar essa atenção, né? Por causa de Bolsonaro. Pô, pois é, né, Dedé? Eu também não entendo, Dedé, eu tô igual a você. Tô igual a você. Por mim, a gente resolve logo aí. As últimas horas estão interessantes, viu? Isso porque só teve a sanção dos vistos e a Magnitsky, pá, ainda tá daquele jeito. Eu fico pensando, semana que vem, rapaz, se escalar, né? Se escalar mesmo, e o pau torar, né? O gato miar, o cachorro latir e o galo cocorocó. E aí? Aí vai ser o pintiu-piu. Pintiu-piu, 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 pintiu-piu. E o pintiu-piu, e o pintiu-piu. Ai. Aí vem a Malu Gaspar. Da mesma linha. Tá interessante, né? Os jornais esses dias. Lula pode não telefonar pra Trump, mas para virar o jogo é preciso negociar. E essa matéria, a Malu Gaspar mudou o título. Eu mostro pra vocês qual é o título original já. Nos bastidores, né? Ó, depois da secretaria, vários continuam insistindo, mesmo depois do pacote do Lula, tem Tabi, vários empresários continuam insistindo que Lula precisa também fazer um gesto, buscar um canal de diálogo com Casa Branca. O gesto seria um telefonema, né? Eles acham que vai destravar as negociações. Acho que a anistia é um início. Para os empresários, o telefonema se tornou quase um fetiche. Seja como for, não vai rolar. 1º de agosto, Trump disse que se Lula ligasse, ele atenderia. 5 dias depois, Lula afirmou que no dia que a intuição dele falar, ele liga. E ontem Lula estava falando que o Trump ia ser preso, então acho que não vai acontecer. A explicação do Itamaraty para essa postura do Lula é que um telefonema entre chefes de Estado não pode ser improvisado. Normalmente é o último ato de uma negociação, não o início.
Aí que a coisa pega. Muitos atores envolvidos na crise, especialmente os exportadores, não enxergam nenhum avanço nas tratativas, nem nos bastidores. Tá todo mundo vendo que nada está sendo feito. Quando se pergunta sobre isso aos auxiliares de Lula, a resposta, em geral, é evasiva. Dizem que há intermediários atuando, né? Empresários, políticos, think tanks. Mas para funcionar, o esforço tem que ficar em segredo. Eu não posso contar, tem que ficar em segredinho. Mais fácil acreditar no Celso Amorim, que no Roda Viva disse: houve busca de contatos, mas não se encontrou ainda um caminho. Ou seja, não tem diálogo nenhum. E isso mesmo depois da reunião do Marco Rubio com o Mauro Vieira, que é o chanceler do Lula. Também não dá para entender qual é a estratégia brasileira para abrir brechas na barreira erguida pelo Trump, se é que ela existe. O visível são telefones de Lula pro Putin, pro Modi, pro Xi Jinping, né, sugerindo que pretende contornar, né, o Trump pelo BRICS. Embora negue ser esse o propósito, o próprio Celso Amorim afirma que diversificação é o novo nome da independência. É que eu acho que não tem espaço não, viu, porque eles estão buscando. Tudo isso preocupa porque, por mais crítica que seja a situação, ela ainda pode piorar bastante, hein? Estamos a um mês do julgamento de Bolsonaro. Pelo menos até lá, a ofensiva deve continuar. E talvez até depois também, né? Vale a pena? Vale a pena? Vocês vão mesmo dobrar a aposta? Só pra continuar perseguindo o Bolsonaro? Ontem mesmo foram cancelados os vídeos da Dilma, do Padilha, né? A turma do Mais Médicos. E o Dudu falou que a Magnífica vai vir também pra mulher do Careca. Não é absurdo supor que Trump deva seguir nessa toada até as eleições de 26, na tentativa de minar o capital político de Lula e pôr um aliado na presidência. Essa, inclusive, esse final que era a manchete original. A ofensiva de Trump pode avançar por 26 e exige de Lula estratégia para negociar com os Estados Unidos. Estava meio óbvio desde o início, né? A nota diz: Trump deixou claro que as tarifas respondem à instabilidade institucional no Brasil, não ao desequilíbrio comercial. Parte do empresariado, no entanto, insiste em tratar um telefonema como solução, quando o problema apontado em Washington é estrutural. Sem um plano para reduzir o risco político e jurídico percebido, qualquer gesto diplomático acaba soando vazio. O próprio empresariado precisa pressionar o Congresso para avançar nas pautas que podem destravar a crise, e a anistia está entre elas. O desafio não é apenas abrir canal com Trump, é garantir que, quando isso acontecer, o Brasil tenha condições de oferecer previsibilidade. E aí, 3 dias antes, parece que estava prevendo, né? Prevendo que a Malu Gaspar escrever, Turma do Quinto publicou esse artigo. Curtinho. 2026 não será decidido só em Brasília. Como o fisiologismo e a miopia estratégica cegaram a política interna. Aí fala assim: o Centrão mantém o velho método. Tudo é decidido na tábua dos caciques. Guiado pelo interesse imediato, pela preservação de espaços de poder, além de cargos, né, e fundão. É a política reduzida à equação de cargos, verbas, influências, sem qualquer esforço real para compreender que o cenário de 26 será moldado também por fatores externos sobre os quais Brasília não tem controle. Essa miopia é irresponsável e conveniente. Ao ignorar as variáveis externas, preserva-se o conforto do jogo interno, onde poucos controlam as regras e ninguém presta contas pelo que está além do plenário. O fisiologismo opera como se o Brasil fosse uma ilha isolada. Imune a tarifas, sanções, mudanças no fluxo de capitais, rearranjos diplomáticos e crises regionais. Nos últimos anos, todos esses elementos afetaram diretamente a economia e a capacidade de governar. Mas para o Centrão, continuam sendo ruídos que não merecem espaço na pauta. O resultado é um país que reage tarde, quase sempre depois que os custos já se tornaram irreversíveis. E aqui cabe uma ressalva: não se trata de condenar pressões externas. Muitas destas reações fazem parte legítima do jogo político internacional. A crítica está na incapacidade da política interna de se preparar para essas movimentações e usá-las a seu favor. O problema, no entanto, não é exclusivo do Centrão. O PL de Valdemar e Duda Lima, que deveria compreender o peso da geopolítica para a preservação de um projeto político nacional, muitas vezes se comporta como se esse tema não existisse. Valdemar e Duda Lima, alheios aos movimentos de partidos de direita no exterior, negligenciam articulações estratégicas e tratam a formação de base política e militante como exercício protocolar quase cenográfico. Só matéria sobre isso. O dinheiro da fundação não é utilizado. Fora sabotagens abertas de ambos contra o Eduardo. Perde-se aí a oportunidade de criar redes de apoio, construir narrativas internacionais e preparar a militância para uma disputa que inevitavelmente será influenciada por pressões externas. Enquanto partidos conservadores no mundo inteiro investem em coordenação internacional, o PL de Valdemar e Duda Lima insiste em atuar como se a agenda política fosse puramente doméstica. E assim como o Centrão, limita-se a cálculos de curto prazo, revezando-se entre ocupar espaços, manter canais de negociação. O discurso de resistência e defesa de soberania não se sustenta se, na prática, a estrutura partidária ignora que alianças e estratégias globais podem definir tanto o ambiente econômico quanto a viabilidade de políticas internas. Quem é que não quer um presidente agora que fosse aliado do Trump para resolver o pepino, resolver o tarifaço? Esse descompasso enfraquece o campo político que o PL e os seus aliados dizem representar. Enfraquece a direita, a chamada direita. Não basta manter capital eleitoral se ele não for protegido e ampliado por meio de articulação internacional, inteligência estratégica, formação de quadros preparados, não lacradores, para enfrentar um cenário global competitivo e instável. Quando esses elementos ficam fora da equação, sobe a improvisação. A disputa de 26 não será decidida apenas nas alianças internas. No tempo de TV, ou nas negociações por ministérios, será influenciada por choques externos, mudanças nos alinhamentos internacionais, disputas comerciais e crises financeiras que não esperam pela conveniência do calendário brasileiro. Fingir que isso não existe, seja pelo Centrão, seja pelo PL, é escolher a cegueira estratégica.
E essa escolha tem consequências. Chegar ao poder sem as ferramentas para governar. E pior, sem a capacidade de proteger o próprio projeto político. E encerra falando assim. O Brasil não pode seguir refém de uma política que confunde a sobrevivência de caciques com a estratégia de país. Pelo que se vê, tanto o Centrão quanto o PL parecem mais preocupados em proteger feudos e garantir posições no presente do que preparar terreno para enfrentar a crise já no horizonte. Em 2026, quem apostar nesse jogo de faz de conta poderá até vencer a eleição, mas governará sobre um terreno instável e com pouca margem para culpar apenas os inimigos externos por uma fragilidade que começou dentro de casa. Pode até levar, mas vai levar daquele jeito. 1º de janeiro já vai ter grande parte, assim, vai ter a esquerda, fundo de direita, vai ter a esquerda e grande parte da direita, assim, eu só te coloquei porque era o Lula, viu? Pra te derrubar 2. Ainda mais se o vice for bom, né? Isso é até um ponto que a galera não quer botar, né? Um vice da... Já pensou? Bota Eduardo de vice. Mas só impeachment aí, qualquer desse governo democrático. E é um 2 pra tirar. Na verdade, eles vão ter que se sustentar no PT, porque o PT falou, não, a gente não pode impeachment. Se a gente impeachment o governo democrático, vai entrar um pior.